Aqui, pregador evangélico é preso por suspeito. Gente, o like, como é que tá o like aqui, hein? Deixa eu ver. É de graça, gente. Não custa nada. Deixa o joinha assim, a gente alcança mais pessoas, tá? É de graça. Esse algoritmo do YouTube é faminto. Pregador evangélico é preso por suspeita de estupro de adolescentes em São Paulo. Vamos lá. Vamos lá falar sobre esse fato lamentável. O caso chegou até a polícia após um adolescente fugir do apartamento de Joilson e procurar ajuda do porteiro do prédio. Olha a situação. Em seguida, a polícia foi acionada. Outros dois adolescentes também procuraram a polícia para denunciar o caso após registro do boletim de ocorrência, segundo a TV Globo. Os adolescentes afirmaram que Joilson os levava para casa para discipular. Sei. No local, Joilson chantageava os adolescentes para cometer os estupros, segundo o delegado responsável pelas investigações. Aí tem um tweet da... Vamos situar o povo aí. Contextualiza rapidinho o povo aí, Pava, pra gente ler o tweet da Ava. Então vamos lá. É um pastor de Guarulhos, da Lagoinha de Guarulhos. E aí assim, eu fui um dos primeiros a postar. Logo alguém me mandou a notícia, eu já postei. Isso acabou viralizando justamente porque o André Valadão falou besteira de novo há poucos dias. E Will, a sensação que eu tenho às vezes assim é que Deus fala, ó, a soberba desse aí tá demais, ele tá se achando aí, vai pregando que Deus condena o orgulho, tá falando em meu nome umas besteiras aí, peraí, deixa eu situar melhor o cara aí, e acontece, torna público uma coisa dessas, né? Primeiro, Will, esse pastor, esse líder de jovens, ele usava a questão da culpa. Se você não se permitir ter uma relação comigo, eu vou falar que você acessa. E ele estimulava os adolescentes a acessar pornografia ali com ele também. Will. Então, ele falava: eu vou revelar para os seus pais e para a igreja que vocês se masturbam e acessam sites pornôs. E com isso, ele estuprou um garoto de 16 e outro de 13 e outro, acho que de 12 anos. Viu? Isso tudo, numa das reportagens, fala que eles cogitam até que a esposa sabia e se calava e aquecia com o que estava acontecendo. Então, André Valadão respondeu uma pergunta dizendo que ele não havia sido ordenado pela Lagoinha, o que é uma grande besteira. Ó, tá aí, Will. Foto dele com Do pai, né? com Foto do Márcio pai, né? Valadão. E tá aí, ó, a Uhum. Igreja Lagoinha de Guarulhos nega que Joilson fosse pastor e diz que ele não tinha autorização para discipular na instituição. Ressalta ainda que até o momento as investigações mostram que os fatos ocorriam na residência do suspeito, não na igreja. O advogado contratado pela Lagoinha é simplesmente um boçal, zero de solidariedade para os adolescentes que foram estuprados, e tentou aí pegar como se ocorrendo alguma coisa num grupo, numa célula, não fosse responsabilidade. E o cara lá, o líder de célula da Igreja Batista Atitude, que sumiu com 800 mil de uma das pessoas, não vai respingar na igreja porque ocorria na casa. Então, esse raciocínio, o estupro teria que ocorrer lá no banco da igreja, para Lagoinha, e lamento, repito, assim, a total falta de empatia. E como os caras, isso daí, Will, que eles recebam belo de um processo, que eles tenham que indenizar a família desses adolescentes e falar que não foram eles que ordenaram. E quem diz que todos os pastores da Lagoinha ou de qualquer outra igreja neopentecostal foram ordenados? O tanto que eles pegam de pastores em trânsito, né, Will? Isso acontece de monte. Então, pô, um horror, cara. Ó, esse Horror. pastor foi mentor do meu sobrinho, se eu contar os bastidores. Ó, tá aí Liz Brito falando aí pra gente. Então, Will, de verdade, assim, fiquei muito triste, cara. Eu fico imaginando, primeiro, o tamanho do peso da culpa. O adolescente se permitir ser estuprado para ninguém falar que ele se masturba. Que igreja é essa? Que juventude é essa? Que discurso é esse que a gente Moralismo, né? É moralismo, mora né? né? E a Ridículo.
a Ava foi assim de uma felicidade, né? Ó, o que a pregação de André Valadão pode ter a ver com esse caso? Quando um pastor escolhe o caminho do ódio, da acusação, da separação e do conflito para lidar com temas tão complexos e inerentes à condição humana como a sexualidade, o resultado é uma igreja inteira adoecida. Então, olha, André Valadão, isso que aconteceu é resultado da sua instrumentalidade a serviço do capeta para adoecer pessoas, e nesse caso, adoecer adolescentes. Então, olha, ainda está em tempo de você abrir esses olhos cheios de botox na testa, que você não sei nem se você consegue fechar o olho para dormir, que você está sempre com cara de alguém chapado, mas a gente imagina que seja o botox. Então, assuma a sua parcela de responsabilidade, e os outros pastores da Lagoinha que se permitem ser subjugados por uma pessoa tão desqualificada como cristão, como líder, como visionário, etc., se rebelem e vão para outro lugar e se tornem independentes, mas para que caia um pouquinho aí a soberba desse Valadão boçal. A Alice comenta aqui algo grave. A mulher, a esposa do tal do pastor, sei lá, inclusive direcionava para ir no escritório para ser tratado com exclusividade a sós com o pastor. Tá aí, Will. Tá aí. Do mesmo jeito que a gente teve... Ou seja, Pava, eu vi a matéria, a polícia investiga se a esposa também não era cúmplice. A polícia sabe que ela era cúmplice. Quando a polícia faz isso, é porque ela sabe, tem denúncia. Por isso não é besta. Né? Então, com certeza a esposa é cúmplice. E olha, vou falar uma coisa a mais aqui, hein? Deve ter mais liderança da igreja envolvida nisso aí. Se cavucar, né, como dizem, né? Se cavucar, gente... Olha... A Deise comenta aqui, os pastores dessas franquias da Lagoinha Atitude geralmente não foram ordenados nessas igrejas. Boa, Deise, a maior parte são pastores frustrados que migram para lá. Se vocês vissem, eu conheço aqui do ABC Paulista, como que é a negociação para ter, né, o título Lagoinha, né, a faixa, né, a placa do nome da igreja como Lagoinha, né, a placa da igreja, nossa. Quem paga mais leva, resumidamente. É assim. É franquia, né? Quem paga mais leva. E aí, não fazem... Porque é aquilo, né, Pava? Pelo menos, com todo o respeito às grandes franquias desse país, e principalmente as brasileiras, que trabalham tão bem isso, antes de ceder ao franqueado, né, a permissão para ser franquia, existe todo um compliance. Pelo visto, na Lagoinha não tem não, viu? Não tem nada disso, aliás. Tem nada disso. Bom, força aí, viu, Liz? Deus te abençoe aí, irmão. E conta com a gente. Precisar denunciar alguma coisa, estamos aqui, viu? Sim, pode crer. É para isso também, ó. Ela tá dizendo que vai aparecer mais lideranças. Aguardem. Aí, ó. É isso.